Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula. Hoje contarei 2 relatos sobrenaturais, supostamente reais, mas deixo a critério de vocês acreditar ou não. Vamos ao primeiro relato. O inquilino fantasma. Apartamentos são locais tidos como mais seguros, devido à sua localização no interior de grandes edifícios, dando a impressão de que nada poderia invadir a privacidade de quem mora em um deles. Mas seriam tão seguros assim? Para as criaturas do além, não existem fronteiras ou barreiras que possam impedi-los de nos visitar. O relato a seguir mostra uma dessas situações. O meu namorado e eu moramos no nosso último apartamento por 2 anos e meio. Nesse tempo todo, aconteceram algumas coisas inexplicáveis por lá. Eu só vou falar sobre algumas das coisas que aconteceram. A primeira coisa que eu me lembro foi um dia em que eu e o meu namorado estávamos sozinhos em casa, no pequeno corredor do lado da porta fechada do quarto, e ouvimos 3 batidas na porta, vindas do lado de dentro. Nós nos olhamos e eu falei: eu não vou entrar aí dentro. O meu namorado abriu a porta e entrou. Não tinha ninguém lá dentro e não vimos nada que poderia ter causado aquele barulho. Outra coisa estranha que aconteceu foi às 3 da madrugada. Nós estávamos dormindo e fomos acordados pelo meu cachorro, latindo feito louco e rosnando. O cachorro dorme na cama com a gente e estava de pé, no pé da cama, encarando a parede. Nós tínhamos um aquário com peixes no quarto, que tinha uma luz dentro, que acabava iluminando um pouco o quarto. Nós não vimos nada na parede que poderia estar fazendo ele latir e rosnar feito louco. Nós acalmamos ele o melhor que podíamos e conseguimos fazer ele sentar na cama, mas ele não deitava. O tempo todo que eu fiquei acordada depois, uns 30 minutos, ele ficou sentado encarando a parede e rosnando baixo. Depois de algum tempo, eu acabei dormindo. Mais cerca de uns 40 minutos depois, meu namorado e eu acordamos pelo mesmo motivo. O meu cachorro estava de novo latindo feito louco para a parede vazia. Nós acendemos a luz, mas não achamos nada de novo. Essa foi assustadora, mas a coisa mais assustadora que aconteceu comigo foi em uma manhã, quando eu tinha acabado de acordar e estava deitada na cama com as costas viradas para a porta. Então eu ouvi o meu nome, mas parecia que alguém tinha arrotado ele. Júlia. Sabe quando alguém fala alguma coisa arrotando? Então, foi desse jeito. Eu me virei para falar para o meu namorado que ele era um porco, mas não tinha ninguém lá. Então eu percebi que eu conseguia ouvir o meu namorado no chuveiro. Eu corri para fora do quarto. É estranho como você pode ficar tão assustada quando você espera que algo vá acontecer. Eu achei que a porta do quarto ia se fechar antes de eu chegar nela, mas graças a Deus isso não aconteceu. Eu entrei no banheiro e contei o que tinha acontecido para o meu namorado e fiquei lá até ele acabar o banho dele. Eu fiquei bem assustada com aquilo. Uma outra coisa estranha foi quando nós estávamos tomando conta do cachorro na casa da mãe do meu namorado, enquanto ela viajava. Era uma poodlezinha. Eu estava sentada na sala vendo TV e ela estava lá comigo. E o meu namorado estava na cozinha preparando a comida dela. Ele chamou ela para comer e ela foi. De repente ela parou e começou a choramingar, olhando para o canto da sala. Eu vi ela fazer isso e o tempo inteiro eu ficava procurando por algo que ela pudesse estar vendo, algum inseto ou coisa parecida. Então ela se sentou e levantou a pata da frente como se estivesse pedindo comida. Então ela ficou de pé
de novo e literalmente voou para fora da sala. Eu nunca vi um cachorro correr tão rápido. Isso tudo aconteceu e eu não vi nada que poderia ter causado aquilo. Nada. A última coisa que eu vou falar foi algo que nós realmente vimos. O meu namorado e eu estávamos sentados no sofá da sala assistindo um filme na TV. Só tem uma janela lá, que na verdade é a porta de vidro da varanda, do lado da televisão. Do outro lado dessa porta de vidro tem uns 30 centímetros entre ela e a porta de entrada. Com a minha visão periférica, eu vi algo brilhando nessa parte entre a varanda e a porta de entrada. Eu olhei para lá para ver o que era. E era uma bola, meio avermelhada alaranjada, do tamanho de uma bola de tênis. Eu olhei atentamente enquanto ela ia descendo e atravessava o chão, indo para o apartamento de baixo. Eu fiquei totalmente sem fala. Eu olhei para o meu namorado e ele falou para mim: "Você viu aquilo?" Eu não conseguia responder para ele. Eu sei que não havia explicação racional nenhuma para aquilo. Não era luz de fora, já que estava do lado da janela, onde a luz que vem de fora não alcança. E não tinha nenhuma outra fonte de luz na sala, além da TV, que estava do outro lado da janela e virada para a gente. Nós não moramos mais naquele apartamento, mas só porque queríamos um lugar maior. Nós nunca nos sentimos ameaçados. A única vez em que eu me senti um pouco ameaçada foi o dia em que aquilo arrotou o meu nome. Mas muitas outras coisas aconteceram lá dentro, como lugares mais frios, sem motivos, e a sensação de estar sendo observada por alguém. Fim desse relato. Vamos ao próximo e último relato. Jeans azul e blusa preta. A minha filha de 5 anos e eu tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa. Nós estávamos vendo televisão e já estava ficando tarde. Eu falei para minha filha ir escovar os dentes e ir dormir. Ela levantou e parou na metade do caminho. Eu perguntei por que ela tinha parado e ela falou que tinha um homem de calça azul e blusa preta no corredor. Eu fiquei assustada e fui até onde ela estava e vi que não tinha ninguém lá. Eu falei: "Não tem ninguém aí." "Tem sim," ela falou. "Você só pode ver ele quando ele quer." Quando eu perguntei o que ele estava fazendo no nosso corredor, ela encolheu os ombros e falou que lá era onde ele gostava de ficar. Achando que ela tinha arranjado um amigo imaginário, eu sorri e fui levar ela para escovar os dentes e colocá-la na cama, sem me preocupar muito. Algumas semanas depois, eu fui para a cama, lá pelas 10h30. O cara que eu estava namorando há alguns anos ia dormir lá em casa às vezes, ao invés de dirigir mais de 30 quilômetros até a casa dele quando saía do trabalho. Então, mais tarde, naquela noite, quando eu ouvi a porta da garagem abrir, eu pensei que fosse ele. Eu ouvi ele entrando pela cozinha, vindo pelo corredor, e vi quando a luz do corredor entrou no meu quarto. Quando ele abriu a porta, eu estava de costas para a porta. Eu abri espaço na cama para ele se deitar. Eu senti a cama abaixar quando ele sentou na beirada. Quando eu me virei para dizer oi, não tinha ninguém lá. Eu levantei e andei pela casa e depois fui até a garagem. Não tinha ninguém em casa além de mim e da minha filha. Em uma noite, alguns meses depois, a minha filha me acordou e perguntou se podia dormir comigo. Quando eu perguntei qual era o problema, ela falou que o homem de calça azul estava na porta dela olhando ela. Eu tranquei a porta do quarto e quando estávamos começando a dormir, pulamos da cama. Alguma coisa estava empurrando a porta do meu quarto. Parecia que alguém estava com a mão na maçaneta e estava encostado na porta tentando abrir ela. Depois de uma hora, eu finalmente abri a porta. Não tinha ninguém lá ou no resto da casa. Nós não dormimos mais aquela noite.
Vários meses e vários incidentes depois, os meus pais vieram passar um tempo aqui em São Paulo e, para economizar com o hotel, ficaram lá em casa. Lá pelas 5:30 da manhã do dia seguinte, eu estava no banheiro, me arrumando para ir trabalhar, quando a porta abriu de repente, me matando de medo. Era minha mãe. Ela estava com uma cara muito estranha. Falou que tinha me ouvido chorar e ficou pensando qual seria o problema. Eu falei para ela que eu não estava chorando e realmente eu não estava. Ela se desculpou e voltou para a cama confusa. Eu não tinha falado nada para os meus pais sobre as coisas estranhas que aconteciam em casa, porque sabia que não iam acreditar em nada. No entanto, mais tarde naquela semana, quando eles estavam se preparando para ir embora, a minha mãe me puxou para um canto e me falou, para não ficar assustada ou com medo, mas tinha alguma coisa acontecendo na minha casa. Quando ela falou que toda noite ela sonhou com um homem com uma blusa preta e calça jeans azul que ficava observando a gente do corredor, o meu coração pulou para minha garganta, mas eu apenas sorri e tentei não dar muita importância e simplesmente falei que era o amigo imaginário da minha filha. Querida, ela falou, ele não é imaginário. Esses incidentes aconteceram durante o período que a gente ficou naquela casa. Quando eu descobri que a minha empresa tinha me transferido para outro estado, eu fiquei aliviada. Eu não sei se quem mora lá agora já conheceu o homem que fica no corredor. Eu nunca tive coragem de ligar para lá para saber. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.